Mentiras espirituais que estão destruindo a sua fé. E eu falei espirituais entre aspas, porque elas parecem espirituais, mas na verdade são sofismas. Exatamente, mentiras que eles vestiram de verdade durante muito tempo e nós acabamos por acreditar nelas e as tornamos verdades, absolutas na nossa vida. Quer ver a primeira delas? Se algo deu errado, é falta de fé. Quem aí já ouviu essa mentirinha gospel? Você tentou um emprego, você fez um investimento, você tentou um negócio, você não conseguiu um casamento, uma amizade que se desfez. E aí, quando nós olhamos para essas coisas, nós falamos assim, foi falta de fé. Alguém morreu, não foi curado da enfermidade, teve um acidente fatal na família, e aí todo mundo abre a boca bem grande para dizer, mas foi falta de fé. Você não teve fé suficiente para sustentar essa situação. Você não teve estrutura na sua fé para viver essa situação. Mas eu quero desmentir isso com você e tirar esse peso do seu coração. Não foi falta de fé. Não foi o que te acometeu. Na verdade, a Bíblia vai dizer, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, que no mundo nós teríamos aflições. Verdade. Às vezes, a doença que nos acomete não tem nada a ver com o lado espiritual. Às vezes é a comida que eu como, o ritmo de vida que eu levo, os remédios que eu tomo, a água que eu bebo, a falta de sono, a falta de cuidado, de atividade física, percebe? E aí nós oramos por cura e não é curado. E as pessoas falam, nossa, mas você não tem fé. Mas aí quer ver um exemplo muito clássico disso? Todo mundo diz que obesidade é doença, não é? Todo mundo fala, obesidade é uma doença, é uma comorbidade que vai acometendo o corpo da pessoa. Então por que eles não oram para ficar magros? Aí eles tomam remédio, eles fazem jejum, eles vão para academia, eles agora estão colocando até cabelo, estão implantando dente. Por que não ora para nascer o dente? Ora para nascer o cabelo, já que é falta de fé, algumas coisas que nos acometem, nós podemos dizer que tudo é falta de fé. Então, afinal de contas, nós somos espirituais. Mas não é assim que a banda toca, né, dentro da igreja. A falta de fé é só para quando algo acontece com você. Mas quando é com eles buscam a solução, eles buscam os médicos, os melhores tratamentos. Mas quando é conosco, é porque você não teve fé. Exatamente. E essa mentira precisa cair de sobre você no nome de Jesus, para que você não esteja condenado e nem enganado. Quer ver mais uma mentirinha gospel que está muito em pauta nos últimos dias? Deus quer que você tenha todas as coisas e seja feliz. Deus quer a sua prosperidade. Deus quer que você fique bem em todo momento. Olha, mas então o que nós vamos fazer com Lucas 9:23? Tome a sua cruz e me sigam. O que Jesus estava querendo dizer ali em tome a sua cruz, ou negue-se a si mesmo, ou faça o que é necessário ser feito para você ser de verdade um discípulo de Jesus. Então Deus não quer a nossa felicidade todo o tempo. Deus deseja o nosso contentamento nele e a nossa suficiência nele em todo momento. E assim eu vou estar pleno e satisfeito, independente da situação que eu vivo. Sabe por quê? Porque essa mentira pode causar em você algo que fragiliza a sua fé. Por exemplo, se você foi acometido por uma situação na qual você fez um mau negócio, e esse mau negócio te trouxe, por algum momento, uma fragilidade financeira. Você se descontrolou, está todo enrolado, e aí as pessoas dizem, mas não é isso que Deus tem para você.
Não, não é mesmo. Mas o que você está passando, foi Deus ou foi você que provocou? Percebe como isso fragiliza a nossa confiança em Deus? Porque eu provoco, mas depois eu tenho uma mentira contada para mim que Deus não quer aquilo ali para mim. De fato, Ele não quer que nós estejamos em necessidade, mas aquele momento não foi provocado por Deus, foi provocado por um mau negócio, por uma decisão ruim, uma decisão apressada, e aí nós colocamos a nossa fé em Deus num lugar muito frágil, que eu só tenho confiança nele quando tudo vai bem. E quando as coisas saem do controle, eu fico extremamente perturbado e angustiado. Então essa mentira precisa cair do seu coração em nome de Jesus, para que você não esteja perturbado nem angustiado, mas independente da situação, esteja fortalecido, suprido, contente e em tudo ser suficientemente bom em Jesus. Esse é o ponto. Quer mais uma mentira? Vou te contar mais uma. Eu estou carregando a minha cruz. Essa é minha cruz. E aí a gente olha para muita gente que não tem um bom casamento e a pessoa fala assim, fulano é minha cruz. Ou uma amizade ou um relacionamento que é meio espinhoso e aí a gente diz, essa é minha cruz. Ou aquele vizinho chato que você, não suporta vê-lo e ao vê-lo ele é aquele cri-cri. Essa é minha cruz. Talvez você seja extremamente impaciente no trânsito e aí você diz, essa é minha cruz. Não é não. Isso aí é mentira gospel com roupa de verdade. Jesus, quando ele falou de tome a minha cruz, Jesus estava falando de negar a si mesmo. Negar suas vaidades, seus desejos, vontades, sonhos, negar aquilo que nós queremos para estarmos plenamente naquilo que Deus deseja. Então, quando eu olho para alguém, por exemplo, e falo, essa é minha cruz, ô meu irmão, ô minha irmã, você está transferindo para outra pessoa a responsabilidade de negar a você mesmo. Porque você não suporta o jeito dela, você não quer suportá-la, você não quer aceitá-la do jeito que ela é. E muitas vezes nós não queremos aceitar nem a gente mesmo. Então a gente coloca em tudo e em todos, isso é minha cruz. Mas não é mesmo, nem de longe, não passa nem perto do que é de verdade, tome a sua cruz. Jesus, ao tomar a cruz, ele leva sobre si os nossos pecados e as nossas fragilidades. E ali no jardim do Getsêmani, ele vai dizer, se for possível, passa de mim o cálice. Mas ao falar isso, Jesus termina essa oração dizendo, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, a nossa cruz não está ligada a pessoas ou a situações. A cruz que Jesus está falando aqui é o negar a si mesmo. Então, cruz não é problema, cruz não é pessoas, cruz não são relacionamentos, cruz é morrer do ego, cruz é escolha diária, cruz é você renunciar às suas próprias vontades. Por isso que quando nós falamos que isso é mentira, nós precisamos parar de colocar nas pessoas esse adjetivo de que ela é uma cruz. E não é verdade, não é uma verdade bíblica, e isso pode, em muitas vezes, fragilizar o seu relacionamento e até mesmo a sua fé em Deus, de que Deus pode transformar, mudar, e você deixa até de orar, sabia? Eu mesma já aconselhei várias mulheres que falam, não, aquilo ali é minha cruz, eu vou carregar até o final da minha vida. Não, não é uma cruz. Nenhuma pessoa é uma cruz. A cruz é a renúncia diária de mim mesmo, dos meus desejos, das minhas vontades, do meu querer, para que o querer de Deus ele se sobressaia sobre as minhas vontades. Então, quando eu olho para Gálatas 2:20, diz assim a Bíblia, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, não pode existir o seu querer.
o meu querer. Se nós afirmamos que Cristo vive em nós, nós precisamos entender que cruz é negar a si mesmo, cruz é negar o ego, negar as vontades e fazer a vontade de Deus. Então, hoje eu contei para você aqui mentiras que fazem com que nós venhamos a acreditar que nós estamos carregando cruzes, mas na verdade nós não estamos querendo negar a nós mesmos.